Pessoal, então muito bom dia. Bora dar sequência ao nosso conteúdo sobre África, onde falávamos na página 13 sobre a escravidão, certo? Que deu sequência aí com o contato com os povos portugueses, com os povos europeus, e vou corrigir aqui a tarefa, que era a página 14, onde nós temos um trecho da historiadora francesa Denise Paulin, certo? Pessoal, vocês podem perceber no texto aqui que ela relata o seguinte: a África teve a má sorte, o azar de atrair para si, né, apenas pessoas que estavam interessadas em lucrar. Primeiramente foram os povos muçulmanos, certo? E depois vieram os povos europeus que simplesmente extraíram unicamente as riquezas que lá encontraram, apenas quiseram lucrar, né, com as riquezas desses povos e lucrar também comercializando os próprios povos que lá haviam, certo? Né? Então, além de comercializar com a vida humana, com a riqueza desse continente, eles viam os povos africanos como indignos, né? Como povos sem cultura, povos não civilizados, né, povos bárbaros, grosseiros, né, porque a cultura deles era simplesmente diferente da europeia. Só que o europeu vindo daquele momento lá, né, de renascimento, aquele momento de iluminismo, certo? Da razão, da evolução, né, da noção dos direitos do homem. Então toda aquela visão europeia que ele carregava em si vai ser reflexo de como ele vai tratar os povos que ele vai encontrar no continente africano, né, como os povos grosseiros, como os povos inferiores, simplesmente por serem diferentes. Isso é extremamente errado, sendo que o continente africano e o povo africano é um povo extremamente rico, certo? Tanto na arte, na cultura, nas lendas, certo? É muito rico. Ok? Então a gente vai fazer algumas questões, né? Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiram à África, pessoal? A gente viu que os negociantes estavam apenas interessados em comercializar as riquezas naturais africanas, como os metais preciosos, certo? As pedras preciosas, os diamantes, o sal, que fazia parte das especiarias, e o marfim, que eu vou ler para vocês, era o osso lá dos elefantes, né? Muito caro e tido como uma iguaria também. Número 2, pessoal, que denominações os europeus utilizavam para a África? Pessoal, vamos lá, ó, terra da barbárie, costa dos escravos, país dos escravos, essas são as denominações, era como eles chamavam o continente africano e os povos africanos, né? Então, além disso, o termo país para designar o continente demonstra que os europeus eram indiferentes com relação à diversidade cultural. Eles achavam, pessoal, que a África era um país só. Olha que absurdo, né? Sendo que a África, a gente sabe que a gente tinha a África do Norte, que é a África setentrional, certo? A gente tem o deserto do Saara e a África subsaariana, e dentro desse continente, inúmeros países e inúmeras tribos, certo? Então, olha a ignorância do povo europeu com relação ao continente africano. Número 3. Como era a escravidão no continente africano antes da chegada dos europeus? De que forma eles interferiram nesse costume? Gente, a escravidão na África a gente viu que ocorria por vários motivos. Dentre os principais era o endividamento e se você perdesse uma batalha, certo? Não é porque você era, né, X ou Y, porque você era de tal raça ou tal tribo, não. Se você perder numa batalha, né, lembra lá da Grécia Antiga, um espartano perdeu para pro ateniense, espartano vira escravo, não interessa quem você seja, você perdeu na batalha, simplesmente por você ter perdido, você vira escravo, você é derrotado, certo? Agora, quando o europeu chega, ele vai escravizar o africano, pessoal, com aquela visão de eles, por ele ser um povo inferior, apenas um animal que tem que trabalhar, certo? Era essa visão que eles tinham, e, além disso, lucrar. Então, a escravidão tomou uma outra cara aqui, quando os europeus chegam no continente, ok? Número 4. Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Pessoal, a interferência principal foi a desorganização política e social que os europeus deixaram, né, tanto quando eles chegaram, durante e depois quando eles foram embora, porque eles acabaram com as lideranças locais, uniram povos rivais, né, causaram uma guerra civil tremenda quando eles foram embora, certo? E propagaram o equívoco, né, o erro de que os africanos tinham culturas indignas, né, que não mereciam respeito, nem estudo e nem preservação. Então eles tiveram aí a sua cultura massacrada, assim como os povos indígenas aqui da América do Sul e do Norte e Central, que também eram vistos como verdadeiros animais, povos sem cultura, sem civilidade. Mas essa questão dos povos indígenas nós veremos mais adiante, ok, pessoal? Tá? Entramos aí na próxima aula, na página 15. Tudo bem?